Olá, olá, estamos ao vivo. Muito boa noite a todas e a todos que acompanham essa live pelo minha página no Facebook. Eu quero agradecer a presença de todos vocês hoje acompanhando. E nessa noite nós vamos debater sobre a juventude, sobre políticas públicas para a juventude. Eu estou aqui com o companheiro Gustavo, que é o presidente da Juventude Socialista do PDT aqui de São Gonçalo. Boa noite, Gustavo. Tudo bem com você? Boa noite, Marlos. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. É muito gratificante poder estar aqui nesse espaço para discutir política pública para a juventude, que é algo que a nossa cidade está urgentemente precisando para o futuro, para o presente, e isso aí. Muito obrigado, Gustavo. E eu quero também aproveitar para pedir desculpas para quem está acompanhando a live, porque eu me atrasei um pouco, estava vindo compromissos fora de casa, tive que hoje sair para resolver algumas coisas, acabei chegando aqui 15 minutinhos de atraso para o começo da nossa live. Mas, enfim, eu acho que a gente não conseguiu atrasar muito, não. Mas, Gustavo, me diz uma coisa, você é militante do PDT aqui em São Gonçalo e preside a Juventude Socialista, a JS do partido aqui de São Gonçalo. Você podia falar um pouco sobre a trajetória de lutas da JS no Brasil, quando é que ela se organizou, quando é que a juventude do PDT ela começou a atuar? É até um fato interessante sobre a história do PDT e sobre a história da juventude, é que a juventude ela surgiu primeiro que o PDT no Brasil. Mesmo, ela se organizou primeiro que o partido. E há 39 anos atrás, né, há 40 anos atrás, e a gente se organizou, e inclusive a Dilma fez parte dessa construção, ela foi uma das fundadoras da JS. Ela era do PDT no início. Ela era do PDT. PDT. E foi uma junção de gente que já vinha no pensamento trabalhista, gente que vinha da influência da luta armada aqui no Brasil, comunistas, trabalhistas, e veio essa mistura de uma juventude que já lutava bravamente contra a ditadura. E, no princípio, a gente se chamava Juventude Trabalhista, depois passamos a nos chamar Juventude Trabalhista e Socialista, principalmente quando o Prestes veio para o PDT, e depois a gente passou a se chamar Juventude Socialista. E a gente sempre teve um posicionamento de vanguarda até dentro do partido. Muitas das pautas, muitas das coisas que a gente vê como política de juventude nos governos do Brizola e depois nas outras representatividades que a gente teve, foi através da Juventude Socialista, da gente pedindo, conversando, fazendo política. Então, a nossa trajetória é sempre de vanguarda dentro do partido. Muito legal. E lembrando dessa questão do início do PDT, enfim, até mesmo antes do início do PDT, que é a Carta de Lisboa, o documento que faz o renascimento do trabalhismo no Brasil, enfim, a reconstrução do Partido Trabalhista através de Leonel Brizola. Quando a carta ela é redigida, ainda no exílio, ainda em Lisboa, antes da anistia, Brizola já falava da importância da juventude, da atenção à juventude, da atenção às crianças, aos adolescentes, aos jovens. E um dos projetos mais importantes que foram criados, idealizados pelo PDT, pelo Leonel Brizola, pelo Darcy Ribeiro, foi exatamente o projeto dos CIEPs, né? Os Centros Integrados de Educação Pública, que carinhosamente a população apelidou de brizolões, né? São os famosos brizolões que foram construídos 500 brizolões aqui no estado do Rio de Janeiro ao longo dos 2 mandatos de Leonel Brizola. A juventude do PDT considera que a retomada desse projeto de educação ela poderia ser um marco importante no acesso da juventude à educação pública, Gustavo? A recuperação dos CIEPs, do projeto do CIEP, é fundamental, na visão da juventude, é fundamental para a gente começar a olhar para o futuro do nosso país. É a partir de uma educação
que consiga abraçar toda essa juventude periférica, porque se você analisar, os CIEPs eles foram construídos nas periferias, em locais próximos às periferias, para justamente o filho do trabalhador, a filha da trabalhadora, terem acesso à educação. E no período integral, para que essa criança ela tenha assistência, ela tenha cuidado médico, ela tenha ensino, tenha lazer, tenha todo o direito, né, de ser criança, e com isso aprender a conviver, aprender, enfim, de tudo ali que o CIEP proporcionava. E isso é o princípio da garantia de uma nação mais desenvolvida, de uma nação que tem capacidade de gerar novas tecnologias, porque quanto mais cedo você começa a educar, mais resultado você tem no futuro. Enfim, então é fundamental que uma representação do PDT tenha esse compromisso, né, de resgatar o projeto dos CIEPs e, na medida do possível, avançar em relação a isso. A juventude ela considera fundamental. Você sabe, Gustavo, que eu tive a experiência de trabalhar, na minha juventude, eu trabalhei no CIEP. Foi o primeiro concurso público que eu prestei, o primeiro concurso público que eu passei. Foi em 1993, eu estava começando a faculdade, eu tinha 18 anos, estava estudando Direito na UFRJ, e fui prestar meu primeiro concurso público para poder ajudar, né? Enfim, mesmo a universidade sendo pública, a vida do jovem não é fácil, porque não tem passe livre para universitário. Então, você tinha que pagar passagem. Eu tinha que pagar passagem para poder ir para a universidade, e essa é a realidade do jovem até hoje. E aí eu resolvi prestar concurso público para poder trabalhar. E aí passei no concurso público para trabalhar na biblioteca de um CIEP. E aí fui trabalhar no CIEP perto da minha casa, eu morava no Raul Veiga à época, antes de casar. E o Raul Veiga, que é do lado do Alcântara, assim, ali, logo ali no início ali na região ali. Supermercado Extra, né? E fui trabalhar no CIEP 409, CIEP Alaíde Figueiredo dos Santos, que tinha acabado de ser inaugurado. Então, eu fui praticamente com a primeira leva de servidores para aquela escola. Na verdade, a primeira grande leva de concursados para a escola. E fui trabalhar, né, na biblioteca como agente administrativo. Tinha 19 anos que eu comecei a trabalhar. Então, o CIEP, aquele CIEP era um CIEP que tinha ensino médio e o segundo segmento do ensino fundamental. Então, eu tinha uma idade muito próxima ali da garotada ali que estava estudando. Da garotada que estava ali, a garotada de 16, 17 anos, e eu tinha 19 já trabalhando. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, primeiro de ver como é possível você fazer uma obra de qualidade para a população, né? E os CIEPs têm essa característica, né? Aquela estrutura pré-moldada, idealizada por Niemeyer, é uma arquitetura sólida mesmo, né? Aquilo ali, ninguém derruba o negócio daquele ali. Se você vê, até os que estão abandonados hoje, eles permanecem na sua estrutura principal ali, que a obra principal é para recuperar, fazer uma reforma e botar para funcionar, né? Não precisa reconstruir, não precisa fazer... O negócio foi bem planejado. Não precisa inventar a roda, porque muito bem planejado. Enfim, uma escola que tinha gabinete, consultório médico, gabinete dentário para os alunos. A própria biblioteca que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos na biblioteca do CIEP. Era uma biblioteca que foi idealizada para atender a escola, mas também atender ao bairro, à comunidade. Então, uma ideia fantástica de você também levar o acesso à literatura para a comunidade, para o bairro onde a escola está instalada, a quadra esportiva maravilhosa, o auditório, enfim, uma obra de qualidade para a população. Quer dizer, é possível, quando o poder público quer, fazer uma obra que ela dure, se eternize e que possa deixar um legado para a juventude, que foi realmente essa ideia do CIEP. Tem alguns comentários dos nossos as pessoas que estão acompanhando a live já apareceram aqui. Então, teve um comentário da Sabrina, que eu vi passar aqui. Então, um abraço aí a todo mundo que está acompanhando a nossa live. A Sabrina, tenho certeza que será uma ótima live.
a Sabrina aí, parabéns aí pelo noivado. Também quero dar parabéns aí para o Gustavo pelo noivado também, aproveitando aqui, na internet aqui pelo noivado e futuro casamento. Aí, a Sabrina, que é a noiva do Gustavo, acompanhando. Miguel Moraes aí, mandando aí parabéns, Gustavo. Beleza? Precisamos de jovens como você para nos ajudar a formar a política em São Gonçalo. Tamo junto, Miguel. Costa vai ser enriquecido com essa live e todos nós também. Comentário do Miguel. O André Luiz, boa noite, Gustavo. Boa noite, pré-candidato a prefeito Marcos Costa. Boa noite, nosso companheiro André Abençoado. Toda vez que eu vejo o André Luiz comentar, eu falei, pô, André Luiz, aí eu olho assim, não, eu tô sem óculos também, né? É o André Abençoado. Nossa companheira Thaisa, a doutora Thaisa Chaves, comentando, o CIEP sempre priorizou a acessibilidade, educação de qualidade, tanto em sua estrutura quanto na qualidade do ensino. E é verdade a questão da acessibilidade. O CIEP tem rampas, você não tem escada, né? Então, inclusive as pessoas com deficiência, já foi pensado, né, também a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência, os cadeirantes, terem também uma tranquilidade para acessar o próprio prédio. Então, é o resgate, a ideia do CIEP, ela não é uma ideia anacrônica, que ficou no passado, na década de 80, na década de 90, quando o Brizola estava no poder aqui no Rio de Janeiro. Ela é uma ideia extremamente atual, extremamente necessária para a educação da nossa população, especialmente da nossa juventude, porque também trabalha a questão do horário integral. E aí não é o horário integral de você ter apenas uma escola onde as crianças e adolescentes vão ficar lá durante o dia todo, né? E enfim, só tendo conteúdo em cima delas. Não, o horário integral para ter, inclusive, espaço para prática esportiva, para ter para o lazer, para convivência. Para convivência, para você ter um momento de sala de leitura, para você pegar lá o livro, ir para a biblioteca, ficar na biblioteca. Eu atendia muitos alunos do CIEP nessa minha experiência de trabalhar no CIEP. Então, é uma educação que é não só o horário integral, mas que também vê a integralidade do indivíduo, e a integralidade e a multissetorialidade da educação. Então, eu sou apaixonado pelo projeto, até porque tive essa oportunidade de, muito jovem, trabalhar lá, e não tenho dúvida nenhuma de que essa é uma ideia que tem que ser retomada, e nós, do PDT, temos uma obrigação de levar adiante esse legado de Brizola e Darcy Ribeiro, e fazer com que, em São Gonçalo, e nós temos uma rede de CIEPs municipalizados, CIEPs que estavam com o Estado, e com a transferência do ensino fundamental passaram para o município, de que esses CIEPs sejam reformados, retomem o projeto original de horário integral, e também a questão do acesso ao dentista, ao médico, à biblioteca, atendendo aos alunos e à comunidade, para que São Gonçalo possa ser também um espelho de como nós podemos retomar essa educação e ensino integral. E eu passo com muita tristeza quando eu tenho que... Estou na BR-101 e vejo aquele CIEP do Porto do Rosa, ali no alto. Agora mesmo, há pouco, eu passei... Completamente abandonado. Completamente abandonado, destruído, e um espaço que deveria estar servindo a nossa juventude, e infelizmente está lá completamente abandonado. Um outro dado histórico, desculpa te interromper, um outro dado histórico é que aqui em São Gonçalo é a cidade onde Brizola mais fez CIEP fora do Rio. Ele já entendia àquela época que a nossa cidade, pelo perfil populacional, pelo perfil das pessoas, precisava dessa quantidade toda de CIEPs. Ele fez 50 ou 51 CIEPs, se eu não me engano. E se você, por exemplo, você falou que você trabalhava no CIEP para ajudar a financiar a sua faculdade. Você estudava onde? Que mal pergunte. Eu estudava na UFRJ, estava na Faculdade de Direito da UFRJ, no centro do Rio, que a Faculdade de Direito fica. Só que a passagem para o Rio, a gente sabe que o custo da tarifa de São Gonçalo para o Rio era caro. É absurdo. Era cara em 1993, quando eu comecei a faculdade, e continua cara hoje em 2020, quer dizer, esse tempo, 27 anos depois continua caro. Continua muito caro. Continua caro. E, por exemplo, o que mais São Gonçalo faz atualmente, justamente porque abandonou esse projeto de educação, esse projeto de desenvolvimento,
é exportar jovem para outra cidade. É jogar no trânsito, jogar na passagem cara, jogar em acordar 3 vezes mais cedo para chegar no horário de uma faculdade ou de um trabalho. A juventude toda é gonçalense. Quantos jovens você não conhece que se mudaram para Niterói porque fica mais fácil, porque fica mais perto? Quantos jovens não foram para o Rio porque, sabe, é difícil. É difícil você ser jovem e estar aqui em São Gonçalo. Eu conheço, inclusive, Gustavo, jovens de São Gonçalo que foram estudar na UF, e aí, às vezes, o deslocamento entre os diversos campi da UF, você precisa pegar um ônibus de um lado, vai para o outro, às vezes a aula não é no mesmo lugar, então isso acaba ficando meio caro, enfim. Você está, por exemplo, você precisa... Faculdade de Direito, por exemplo, da UF é no Engar, então a pessoa pega 2 ônibus, inclusive esse foi um dos motivos para não estudar na UF. Eu passei no vestibular da UF, fui estudar na UFRJ porque era um ônibus só. Era um ônibus só. Era mais rápido eu chegar de Alcântara até o centro do Rio do que Alcântara ao Ingá, porque eu tinha que pegar 2 ônibus. Né? Então era mais rápido ir direto, né, num ônibus só. Então, veja só como é que são as decisões. As decisões são pela questão da questão financeira. E eu conheço jovens que estudam na UF hoje, moradores de São Gonçalo, que ao longo da semana ficam de segunda a sexta morando, dividindo apartamento com amigos em Niterói, e aí dividem lá 3, 4, 5 lá, dividem o apartamento, porque fica mais barato dividir o apartamento do que ficar fazendo deslocamento e também o tempo, né, de deslocamento, Sim. ida e volta para São Gonçalo, Niterói, aí aproveita que vai comer no bandejão, o bandejão da UF também é o preço lá muito barato, o preço do bandejão na UF é o mesmo, sei lá, há mais de 20 anos, então fica tranquilo para a pessoa se alimentar. Então o estudante ele vai tendo soluções, o jovem vai tendo improvisando as soluções para ele conseguir estudar. Eu lembro da questão do passe livre, por exemplo, eu fui estudante do liceu, então eu estudei em escola pública, então eu estudava no centro lá de Niterói, morava em São Gonçalo, morava em Alcântara, mas estudei na Henrique Lage, depois fui estudar no liceu. E por quê? Na época, não tinha vaga suficiente para os jovens de São Gonçalo na escola pública estadual. Estou falando de década de 80, início da década de 90, você não tinha vagas suficientes. Então eu tinha que pegar um ônibus de Alcântara, eu com 12 anos de idade, pegava um ônibus para ir para o Henrique Lage fazer lá a 6ª série. 12 não, 11 anos, cara. 11 anos de idade. 11 anos eu pegava um ônibus e ia para o Barreto para poder estudar, porque não tinha vaga perto da minha casa em Alcântara. Quase inacreditável. Isso é quase um rito de passagem. É quase um rito de passagem de você tá saindo da infância, entrando numa adolescência, ou até mesmo jovem adulto, você aprender a andar na outra cidade. Você aprender a andar no centro de Niterói, aprender a andar no centro do Rio. Para o jovem gonçalense, para aquele que cresceu aqui em São Gonçalo, parece que é um outro universo, porque a dinâmica da nossa cidade é muito diferente. É verdade. A gente acaba não tendo o básico. A gente acaba não tendo o básico. A escola, o lazer, o trabalho, o primeiro emprego, aquele, sabe? A gente acaba procurando fora o que a gente não tem aqui dentro. A luta da juventude da periferia, e a nossa cidade é uma cidade periférica. Voltou aí, Marlos? Acho que o Marlos caiu. Esperar o...
Vamos aguardar um pouco o Marlos voltar. Parece que a internet não está colaborando muito. Dando um pouco de continuidade até o Marlos voltar, é justamente esse tema que a gente está debatendo. A dificuldade da juventude gonçalense de ter o básico aqui na nossa cidade, de ter educação, de ter lazer, de ter cultura, de ter um trabalho, faz com que muitos jovens tenham que sair da cidade. E você encontra você encontra gonçalenses no centro do Rio indo para os bares, indo para cinema. Você encontra em Niterói uma juventude gonçalense estudando na UF, por exemplo. O Mário citou aqui a UF. E a gente acaba aqui não tendo essas condições. Então a gente precisa ter uma política, precisa ter um olhar dentro da prefeitura, por exemplo, em que comece a reestruturar a cidade, a reencaminhar a cidade, para que o gonçalense possa aproveitar ela. Para que o gonçalense, o jovem gonçalense principalmente, possa ter um cinema para ir. Tudo bem que agora tem o Shopping Partage e o Shopping São Gonçalo, mas ainda não é o suficiente. O jovem gonçalense ele acaba não tendo esse hábito, esse costume de consumir cultura aqui. Acaba não tendo geração de emprego aqui, acaba não tendo um monte de oportunidades, né, que infelizmente, assim, que felizmente outras cidades têm, mas que aqui a gente acabou não conseguindo gerar. Então, é muito necessário que os próximos governantes, que os próximos gestores da nossa cidade se preocupem, né, verdadeiramente com essas coisas para a juventude. Né? A gente precisa, como o Marlos falou no início, reformar os CIEPs para garantir vaga de estudo para todas as crianças. Né? Você precisa criar uma parceria. Olha o Marlos voltando aí. Consegui voltar. Conseguiu? Consegui voltar. Não, eu tive que mudar de cômodo, porque eu estou numa guerra particular em casa. Qual cômodo onde eu tenho o melhor sinal de internet? Então Você está encontrando ainda, né? Porque varia. Cada dia é um cômodo diferente. É um negócio impressionante. E aí agora eu vim para o quarto aqui dos meus filhos para poder estar aqui. Então, desculpe aí, pessoal. Está aqui o Pedro Renato Santos está falando aqui que mais um ótimo tema. Cada gonçalense deveria acompanhar essas lives. Parabéns, Marlos e seus convidados. Obrigado aí, Pedro. Muito obrigado aí, Pedro. Pela força. Luana Raela, nossa companheira de PDT, precisa de cultura na periferia e não só no centro de São Gonçalo. Muito bem, Luana. Vamos ver se tem mais algum comentário passando aí para a gente ler. O Calixto, nunca vi mudança do Brasil no mundo sem a presença e lideranças jovens à frente das reivindicações de mudança. Marlos Costa está no caminho certo. Valeu, Calixto. Está mesmo, Marlos, está mesmo. Nosso companheiro. E sabe uma coisa? Aí, Natália Coutinho, obrigado, Natália. Natália, boa noite. Mas sugiro que desde já pense com a juventude propostas de planos de governo que incentivem e viabilizem o acesso à cultura, às artes, aos esportes, não somente nos espaços escolares, mas que a cidade seja pensada como um território formativo como um todo. Assim se pensa uma educação que vai além dos muros da escola. Sou gonçalense e sempre senti muito falta disso na cidade. Obrigado, Natália, e um abraço aí para você, para sua família. Obrigado pela sua participação. E o que a Natália está falando, dessa questão de a gente pensar num projeto para a juventude, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem que fazer isso, e aí por isso que a gente está aqui batendo esse papo aqui com o Gustavo. E eu que vim do movimento estudantil, enfim, tive a oportunidade a minha vocação política, na verdade, foi despertada através do movimento estudantil, no Grêmio do Liceu Nilo Peçanha, quando eu tinha 14 anos, iniciando lá o antigo segundo grau. Então, assim, começou a minha militância política, a minha preocupação com as questões sociais, exatamente nessa militância estudantil. E eu vou te dizer, Natália, Gustavo, eu adoro trabalhar com a juventude. Eu gosto muito de ter a oportunidade de dialogar com a juventude, porque hoje eu tenho 45 anos, eu não sou mais jovem, obviamente não sou mais jovem, nem vou querer ser jovem. Estou aqui com a camisa, por exemplo, do Metallica, que era uma banda de jovens quando eu tinha 15 anos, só que hoje é uma banda de coroa.
Que eu gosto bastante, inclusive. É muito bom. Eu gosto de Metallica. Eu adoro Metallica, mas o Metallica não é jovem. O Metallica é uma banda de coroas. Já é uma coisa mais clássica, né? A gente chama de clássica. Não é? É uma banda de coroas. Mas é muito importante estar conversando, dialogando de maneira permanente com a juventude, porque eu aprendo muito sempre com a juventude. Isso não é demagogia, não é papo furado. É a oportunidade de você lidar com uma galera que tem muita garra, muito ânimo de procurar fazer diferente, de não se contentar com pouco. Né? A juventude é infantaria, a turma que está na frente, está sempre adiante e vai empurrando as gerações mais experientes, porque quem é mais experiente, naturalmente, pelas circunstâncias da vida, acaba tendo, às vezes, cuidados, às vezes corretos, né? Você tem que ter cuidado, mas às vezes são excessivos, e a juventude, às vezes, tem um pouco mais... Um pouco mais de ousadia, né? A ousadia, né? A ousadia maior, que é importante para empurrar, inclusive, as gerações mais experientes também. Então, formular uma política de juventude é uma obrigação de qualquer gestor, de qualquer governante. Debater a política com a juventude da cidade é o que tinha que estar muito mais presente aqui em São Gonçalo, e nós aqui do PDT estamos procurando fazer isso, né? Abrir esse debate com a juventude. Gustavo, você que é um cara daqui da cidade, que vive em São Gonçalo e que, como milhares de jovens, trabalha no Rio de Janeiro, passa muito tempo no transporte, né? Passa muito tempo no ônibus para poder ir e voltar ao trabalho. O que você acha que pode ser feito aqui na nossa cidade para que nós tenhamos... Você que passa muito tempo fora, né, no deslocamento, mas no final de semana, basicamente, você está por aqui. Sim. O que o poder público local você considera que poderia fazer de projetos para a juventude, de esporte, cultura e lazer, para a juventude gonçalense aqui no nosso espaço, no nosso território? Um princípio, acho que a gente tem que compreender que a nossa prefeitura é uma prefeitura complicada de administrar. Eu sou estudante de administração pública, então estou sempre observando essa situação. A São Gonçalo é uma cidade que acaba não tendo muito braço para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tem coisas que são fáceis e básicas de se fazer e que você pode, através de não necessariamente um gasto, um dispêndio de orçamento público, você tocar uma política pública. Por exemplo, nós já temos, quase que organicamente, várias rodas culturais, principalmente de rap, na nossa cidade. Tem ali no Tanque, tem ali na praça, na Praça da Bíblia, que foi, né, a Chico Mendes, mas foi renomeada depois. Tem em outros lugares... Aliás, vamos devolver o nome, vamos recuperar aquela praça, hein, Gustavo? E por favor. O nome dessa pessoa importante para a nossa história, que foi Chico Mendes, porque o espaço, infelizmente, ficou degradado, né, aquele pedaço da Praça Chico Mendes, e eu me recordo, até porque morei perto ali, e utilizei muito a praça na época da juventude, tinha uma pista de skate ali, que eu ia muito lá, não andar de skate, mas olhar os outros andar de skate. Tinha quadra lá que eu joguei bola, enfim, muitas vezes lá, e devolver aquele espaço para a juventude, que é um espaço que, historicamente, é da juventude da nossa cidade. Exatamente. E através dessas rodas que já existem, eu tenho um pensamento que na questão, por exemplo, da cultura e lazer, né, porque são coisas que andam juntas, você fazer um circuito, né, você promover um circuito com essas rodas, né, você consegue fomentar a cultura, fomentar o consumo de cultura dentro da cidade, e você consegue também, por outro lado, gerar renda, gerar emprego, porque quando esses circuitos acontecem, eles não são apenas a pessoa vai lá, bota o microfone, faz o rap e vai embora. Tem ali um comerciante, tem ali uma pessoa que está botando uma iluminação que recebe, tem toda uma cadeia produtiva que você consegue ali fomentar esse consumo de cultura e gerar alguma renda. A gente precisa também se preocupar em inaugurar o Teatro Municipal. Começar
a fazer atividades ali. Porque aí você tem companhia de teatro, você tem pequenos shows, você tem toda uma série de oportunidades que você fomenta, que você coloca a semente ali e a coisa vai crescendo. Eu acho que, no primeiro momento, para cultura e lazer, a gente, como prefeitura, a gente poderia fazer isso. Tem algumas outras coisas em outras áreas, mas aí a gente vai conversando mais para frente. O que você acha? Você acha, Gustavo, uma proposta que eu considero bem possível para a nossa realidade de São Gonçalo, dentro dessa questão da cultura, levar, instalar lonas que possam ser espaços de cultura nos bairros. Isso poderia ser uma maneira da gente democratizar a cultura em São Gonçalo. Sim, sim. Uma cidade que eu vejo muito exemplo isso acontecendo é a cidade de Maricá. Eu fui passar carnaval lá, e antes dessa coisa da pandemia, né? Então consegui passar tranquilamente. E eu vi que, assim, tinha lonas, realmente lonas com um palco, coisa básica, que você... Aquilo ali é do povo. Aquilo ali é do povo. E, por exemplo, eu estava até escrevendo, mas eu estava escrevendo sobre política pública e tudo mais, pensando sobre. A gente aqui em São Gonçalo tem uma legislação de adoção de praça muito ruim, na minha opinião. Está desatualizada, vamos ser mais correto. Está desatualizada. Se você dá oportunidade, se você pega você pega na Praça da Trindade, por exemplo, você tem aquele ao redor todo da praça um monte de comerciante que faz lanche, que vende isso, que vende aquilo, que papapá. Eles não estão dentro da praça. E se eles estivessem dentro da praça organizados, eles podia estar um ambiente muito melhor. Então, se você altera a legislação para essa adoção de praça e permite com que essas pessoas se juntem para adotar a praça, você começa a transformar esses espaços públicos. E pode ser feito isso com a lona também. Você pode somar esse espaço da lona cultural nas praças públicas, que já são lugares mais ou menos estruturados, já tem alguma coisa que você pode fazer. Então, acho que é um começo, é uma medida que a gente pode começar, que a gente pode gerar um aumento do consumo da cultura aqui para a nossa juventude, sim. Não, enfim, são oportunidades de gerar oportunidades, inclusive, para empreendedores na nossa cidade, no próprio bairro, levar atividades culturais que sejam gestadas, pensadas aqui na cidade, para a cidade, com artistas locais também, porque considero isso muito importante. E você falou do teatro, eu tive até a oportunidade de a gente bater um papo aqui recentemente com o escritor Rodrigo Santos, ele até mandou aqui uma mensagem aqui, um abraço aí, Rodrigo. Também tive semana passada conversando com o Beto Baiano, que também está por aí. Um abraço, Beto. E são pessoas ligadas à cultura local, tanto na música quanto na literatura. E foi uma polêmica a construção daquele teatro. Aquele teatro, enfim, custou muito dinheiro, foi uma obra muito cara, indícios de superfaturamento, inclusive, só que a obra foi concluída, então tem que se colocar o equipamento para funcionar, ele tem que estar à disposição do povo gonçalense, e fazer com que seja um espaço do artista local, da cultura local, para que nós consigamos formar público aqui também na cidade para diversos espetáculos e atividades culturais. Agora, uma questão que eu percebo também que é muito, muito séria na nossa cidade, e eu sempre conversando com a juventude, é um problema que sempre aparece, é a questão da geração de emprego e renda para o jovem aqui na cidade. Há uma dificuldade grande da cidade nesse momento de conseguir criar novos postos de trabalho, e isso afeta diretamente a juventude. Eu tenho certeza que você como jovem morador da cidade, preferia estar trabalhando aqui próximo de casa e não tendo que trabalhar no Rio, né? Com certeza. Perdendo tanto tempo no transporte coletivo. Mas nós perdemos a capacidade como prefeitura de formular um plano de desenvolvimento econômico que possa integrar
São Gonçalo no contexto da região metropolitana e descobrir quais são as possibilidades de negócios, sejam grandes, médios ou pequenos, para a cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que a prefeitura ela tem que ser indutora desse desenvolvimento e a juventude pode colaborar muito nisso. Você é um jovem estudante de administração pública. Nós temos uma juventude universitária do nosso município, de milhares de jovens que podem ajudar muito bem com projetos, e se a prefeitura tiver uma incubadora de projetos, pode facilitar com que nós tenhamos o apoiamento a iniciativas de pequenos empreendedores, por exemplo, que faz com que nós consigamos ampliar a geração de emprego e renda na cidade, além da questão da prefeitura ser um órgão divulgador do município para grandes empreendimentos que possam vir instalar aqui. Nós temos uma grande vantagem do ponto de vista logístico, e a gente tem falado muito sobre isso, discutido muito isso, debatido muito isso, as oportunidades que São Gonçalo perde por ter 3 rodovias que cortam o nosso município, o acesso fácil, região dos Lagos, região serrana, região norte fluminense, a própria capital, a gente está do lado de Niterói. Então, as grandes oportunidades para a criação de postos de trabalho aqui na cidade, e que a prefeitura não formula esse projeto de desenvolvimento econômico. Então, são questões todas que passam pela nossa cidade. A Érica Vieira está aqui falando que é isso aí, Marlos, gerar emprego trazendo pequenos microempreendedores para dentro do município, dizendo também o primeiro emprego, que quem tem grande dificuldade de conseguir, nada melhor que trabalhar e gastar dentro do próprio município. Porque é verdade, Érica, o jovem tem essa dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Se inserir no mercado de trabalho, ela é uma grande dificuldade. E projetos que a gente começa a trabalhar agora na formulação do programa de governo, e que são projetos que a gente acredita muito do ponto de vista de apoio ao pequeno e microempresário, aos pequenos empreendedores, a questão de ter formação para quem queira abrir um negócio, acesso à prefeitura, porque a dificuldade de acesso é uma coisa impressionante, né, de ter a informação, e também uma política, Gustavo, de microcrédito para pequenos negócios, que a prefeitura pode sim criar iniciativas de microcrédito para apoiar pequenos empreendedores, né, no início de sua caminhada, para que nós consigamos fazer com que esses postos de trabalho eles possam ser gerados aqui no nosso município também. Mas, Gustavo, em relação ao esporte da cidade, esporte e lazer, que essa é uma outra questão muito importante que a juventude sempre conversa comigo, e sempre há uma angústia muito grande. Qual a sua ideia, quais as suas sugestões, no sentido de como é que a prefeitura poderia apoiar iniciativas dessa área, de esporte e lazer, voltados para a juventude aqui no município? Uma das coisas que você... Acho que até na live... Esqueci o nome dela que você fez. Passada. A menina do handball, esqueci o nome dela. Fugiu aqui, deu branco. Ela... Zezé. Isso, a Zezé. Desculpa, Zezé. Deu branco agora. Então, uma das coisas que ela falou, que eu estava assistindo e eu lembrei, há um tempo atrás, também na gestão do PDT, a gente tinha campeonatos municipais de vários esportes. Aí ia na quadra do colégio tal, ia todo mundo na quadra do colégio tal, jogava futsal, jogava handball, jogos estudantis. Exatamente. Eu acho que o primeiro passo é retornar com isso. É organizar uma Olimpíada municipal, vamos chamar assim, que aí você começa a mexer os interesses, né? São Gonçalo, você conhece muito bem São Gonçalo, é uma cidade que tem muita quadra espalhada pelos bairros. Sempre tem uma quadra de barro que bota uma travezinha ali e a galera vai jogando bola. Aí tem que ver também se aquele terreno é privado, se é público, tem toda essa questão,
Mas você chegar ali e fazer algum tipo de ação, você, de repente, botar uma graminha ali, ou botar um piso para fazer quadra de futsal, você consegue já melhorar essa questão e dar mais espaço, dar mais acesso para a prática do esporte. Institucionalmente, eu acho que a gente tem que fazer essa questão dos jogos estudantis, e aí você pode fazer com que a escola campeã, as 3 primeiras, enfim, tenha alguma premiação para ter interesse, para a galera, sabe, rolar essa competição saudável, né? E colocar o esporte de novo em evidência. A gente tem o Clube Tamoio e o Clube Mauá como grandes espaços, grandes oportunidades que a gente pode se reaproximar para poder fazer parceria entre a prefeitura e esses clubes, para poder recepcionar, de repente, uma final, de repente, alguma coisa nesse sentido, que aí você bota mais público, e tudo isso tem pouca ida de gasto de prefeitura e tem bastante retorno no sentido social, né? Você ali num dia de evento, você lota, o comerciante vende, aquela coisa toda, né? Os pais ficam mais satisfeitos, a criança, ela sente pertencimento na cidade, sabe que competiu no campeonato municipal. E até a questão do emprego que você falou, desculpa mudar de assunto, porque você falou de uma coisa que me sensibiliza muito. Eu já fiz uma média e o gonçalense ele acorda 3 vezes mais cedo do que qualquer outra pessoa no estado. Ponto. Nós temos o 2º maior pêndulo urbano do Brasil. Perde para São Paulo, Osasco. O gonçalense ele perde muita qualidade de vida. Assim. E quando a gente fala de emprego, o que a prefeitura pode fazer no primeiro momento, o CIEE, para você cadastrar, você saber onde você está, você saber quais empresas estão procurando o quê, parceria com o Sistema S para formar, sabe? E não formar apenas técnicos, o Sistema S são vários, né? Senai, SESC, vários S. Você tem curso de gestão, você tem curso técnico, você tem vários, até a Secop, que você monta cooperativas. Né? Tem cursos de cooperativas ali. Então você pode, a partir desse momento, fomentar o primeiro emprego na cidade. Se a parceria com o Sistema S para formar, e aí uma conversa com as empresas que existem na cidade sobre, de repente, uma isenção fiscal para você contratar mais jovens, ou algum tipo de programa de contratação, jovem aprendiz, enfim. E, assim, isso ajuda a destravar um problema muito grave que tem acontecido na nossa cidade, que é a informalidade. Teve uma pesquisa recente que diz que 34% dos nossos jovens não trabalham formalmente. E aí tem aquela questão do nem-nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Mas aqui em São Gonçalo, o nem-nem, ele não é que nem trabalha, ele trabalha informalmente. Ele está de bicicleta integrando lanche. Ele está de moto integrando lanche. No risco. Entende? Vou entrar nessa questão que você está falando. Enfim, Gustavo, também é uma situação hoje grave da questão da empregabilidade da juventude, que é essa chamada uberização. E quando se criou o termo da uberização, se falava muito no motorista de aplicativo. Agora, mas, na verdade, agora você tem... Não é só motorista de aplicativo, é o rapaz da bicicleta que está fazendo a entrega. Como você lembrou. Então, os postos de trabalho que estão restando para a juventude são esses, onde o trabalhador tem pouca ou quase nenhuma proteção social. Então, nesses últimos dias, inclusive, nós estamos assistindo, inclusive, protestos de empregadores, de entregadores de aplicativos, questionando a jornada de trabalho. Eu já li relatos de jovens que eles alugam a bicicleta e acabam dormindo na rua, inclusive, para poder acordar, ter mais tempo para poder ficar trabalhando na entrega para conseguir o mínimo para a subsistência. Ou seja, nós estamos chegando em situações de um trabalho análogo ao de escravo. Uma situação gravíssima de retirada de direitos mesmo. E se você olhar,
eu até vi na sua página você comentando esses protestos, fotos você só vê jovem. Você não tem ali entendeu? Só tem juventude ali. Uma juventude, voltando aqui para São Gonçalo, uma juventude criativa, uma juventude cheia de energia, uma juventude que tem um potencial para ser desenvolvido enorme. O gonçalense, ele é criativo, ele arruma solução para tudo. E a gente, como poder público do futuro, espero, a gente tem que coordenar essa energia toda para poder fazer um desenvolvimento aqui na cidade. Você tem no Jardim Catarina, por exemplo, várias produtoras, várias costureiras, várias fábricas têxtil, né, que chama. E que você ali pode fazer uma parceria. Chamadas facções. E aí você faz um arranjo produtivo local e você faz uma parceria com a prefeitura para elas fornecerem os uniformes escolares. E aí você reduz custo, você gera emprego, porque essas empresas crescem a partir do momento que tem renda, renda não é fixa, né, mas com aquela renda constante, você consegue e desenvolve a cidade. A cidade, ela é pobre, ela não tem muitos braços, mas ela tem maneiras de sair dessa enclaracada que a gente está. E você, a partir do momento que a gente consegue consertando essas travas, a gente consegue fomentar cada vez mais esse sentimento que eu, que você e que todos que estão nos assistindo têm, que é o orgulho de ser gonçalense. A gente, quando o pessoal do Rio fala, você é de São Gonçalo, é Niterói, né? Não, é São Gonçalo. E eu quero mostrar para essas pessoas que a minha cidade tem o que oferecer. Entendeu? E é a partir dessas ideias, a partir da coordenação dessas energias, que a gente vai conseguir fazer isso. E eu tenho muita esperança num projeto trabalhista que a gente tem. Justamente por conta disso. E aí, é isso, Gustavo. E é um projeto coletivo que nós estamos formulando com a participação da juventude, e nós queremos a participação de todos que, mesmo não sendo filiados ao nosso partido, possam também contribuir, possam contribuir com ideias, possam contribuir com iniciativas para que nós consigamos ter uma cidade para todo mundo, uma cidade inclusiva, uma sociedade que consiga integrar toda a sua população. O Gustavo teve algum problema e daqui a pouco ele deve estar voltando, e essa é uma questão que está realmente muito difícil nos últimos dias. A internet, o sinal de internet está com muito problema, porque são muitas pessoas utilizando. Mas a questão da participação... Desculpa, gente, eu caí sem querer. Nesse cenário do município, né? A juventude ajudando a formular política pública. Eu tive a oportunidade, Gustavo, de quando fui vereador aqui na cidade, quando exerci o mandato de vereador, eu criei o Conselho Municipal de Juventude, exatamente com essa finalidade, trazer a juventude para o debate político, trazer a juventude para formular propostas para a prefeitura, para o poder público local, para que nós consigamos ter esse retorno, esse feedback, porque se for só da cabeça do gestor, não funciona. Tem que fazer a juventude participar. O conselho estava parado, foi renovado há 2 anos, há uns 3 anos atrás, voltou a funcionar e aí parou novamente. Mas nós vamos retomar esse conselho para que o conselho ajude o futuro governo do PDT, se Deus quiser, a fazer com que nós tenhamos a participação direta e efetiva da juventude na formulação de política pública. Um assunto que eu queria abordar, delicado contigo, Gustavo, antes da gente encerrar, a gente já está caminhando para o final, é sobre a violência contra a juventude. A maior parte das vítimas de violência é a juventude e, sobretudo, a juventude negra. São vítimas de violência na sociedade brasileira. No estado do Rio de Janeiro nem se fala, e São Gonçalo, como é uma cidade grande, importante, com uma grande população, nós temos aqui o tempo todo crianças, adolescentes, jovens vítimas de violência. Mais recentemente nós tivemos uma situação, o caso nacional do menino João Pedro, que foi mais uma vítima de uma política de segurança criminosa, uma política de segurança que
procura criminalizar a pobreza, que estigmatiza a pobreza, que acha que a pobreza é um mal, quando, na verdade, a pobreza ela tem que ser bem cuidada para que as pessoas superem a condição de pobreza e não sejam exterminadas. Exatamente. Então, a gente vive num estado do Rio de Janeiro, infelizmente, que tem há muito tempo, há muitos anos, há vários sucessivos governantes que têm essa política, e a gente vê a nossa juventude todo dia, diariamente, nos meios de comunicação chegam até nós as notícias de jovens vítimas de violência. Como superar essa cultura de violência, Gustavo? Como o poder público pode ajudar a nós pararmos de criminalizar a juventude e, sobretudo, negra, pararmos de criminalizar a pobreza no nosso país, no nosso estado e no nosso município, Gustavo? O que você acha que a prefeitura pode fazer? Eu vou seguir o exemplo do nosso eterno líder, Brizola. Educação, educação, educação. Você, quando tem o CIEP recuperado em tempo integral, onde você dê qualidade de vida, onde você fomente ali o convívio entre as pessoas, o convívio respeitoso de um com o outro, você cria cidadãos preparados para viver em sociedade. De um lado, é isso, educação até o osso, O Brizola, ele falava que a violência no estado do Rio, ela tem duas naturezas. Uma natureza de baixo para cima, que vem dessa necessidade, dessa fome de comida, mas de cultura, de educação, esse desespero de não ter oportunidade de nada, num primeiro momento, e você tem a violência do Estado. Para resolver o primeiro braço, que é essa violência que surge de baixo para cima, você tem que abraçar a criança, do momento que ela nasce ao momento que ela se torna um adulto. Você tem que dar oportunidade. E quantas oportunidades forem? Você bota numa creche, você bota na escola, ensino profissionalizante, você faz teste vocacional no segundo, terceiro ano na escola pública para o garoto ter, sabe? Para o garoto poder sonhar. Ele faz um teste ali, eu posso ser um advogado. Ele se imagina advogado, entende? Eu posso ser um médico, eu tenho aptidão para isso, ele saber dele mesmo, dele ver que ele pode. E do outro lado, no caso da prefeitura, no caso da violência por parte do Estado, eu acho que a prefeitura ela tem que tomar duas ações básicas. Primeiro, assumir um papel que é dela de não fazer um policiamento extensivo, porque ela não tem que fazer isso, ela tem que cuidar ali do bem-estar, a gente fazer uma reforma na nossa guarda municipal, para ela deixar de ser síndica de prédio público, para passar a ser um agente comunitário que esteja presente nos bairros, que esteja presente nas ruas, que ajude a evitar algum tipo de delito menor, com armas não letais, e você fazer, assim como Niterói, por exemplo, um sistema de vigilância. A gente precisa disso. A gente precisa saber e coletar dados para alertar a polícia militar, para alertar os órgãos competentes, que teve um assalto a carro, eu não tenho como parar o carro porque eu não vou dar tiro, então de polícia, né, você informar. Que Niterói está tendo bastante sucesso com esse sistema, eu acho que é algo que a gente pode implementar. Então, dessas duas maneiras, eu acho que a gente consegue conter, pelo menos um pouco, essa aflição. Educar nossas crianças, sabe? Você como prefeito, você assumir esse compromisso no dia 1 e você entregar daqui a 4 anos, ou daqui a 8, depende, uma São Gonçalo muito mais preparada a nível de educação e fazer esse trabalho de segurança. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Sem dúvida. Aqui o comentário do nosso professor Zé Augusto. Projetos e programas de políticas públicas para a juventude, plano de governo, pensar e repensar as ideias oferecidas pela população. Obrigado aí, professor Zé Augusto, está acompanhando aqui a nossa live, o Zé Augusto, nosso amigo. Está aqui o comentário aqui do Haroldo Granja Júnior. Infelizmente, o Conselho de Juventude está parado. O Haroldo, está parado mesmo. Presidente
presidente do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um abraço, Haroldo, e infelizmente o Conselho de Juventude realmente está parado. Tiago dos Anjos, nossos companheiros, infelizmente não deram continuidade ao Conselho. Tiago, que foi um dos fundadores também do Conselho, quando o Tiaguinho tinha mais cabelo aí, quando participou da criação lá do Conselho, na época também com o nosso companheiro William, também do PDT, e tantos companheiros de diversos movimentos sociais que participaram da criação do Conselho de Juventude. A Sandra Gonçalves, Educação em Tempo Integral, com atividades físicas, arte, governo que não constrói escola, constrói presídios. É verdade, exatamente. Sandra, e essa é uma realidade, e por isso que Brizola sempre teve essa preocupação com a educação e na construção de escolas. E é algo que não tem dúvida nenhuma que nós temos que estar retomando. Então, Gustavo, a gente está encerrando o nosso bate-papo. Foi ótimo aí, apesar de pequeninos problemas técnicos, mas eu estou tentando aumentar a velocidade da internet aqui de casa, meu amigo. Mas tem que pechinchar, tem que pechinchar. Estou tentando aumentar a velocidade para ver se a gente melhora a questão de não cair tanto nas lives. Mas, Gustavo, eu te agradeço aí pela sua participação nessa live de hoje. Te agradeço também pela sua participação no PDT, na presidência da Juventude Socialista, na JS. Então, muito obrigado aí pela sua contribuição. E você pode ter certeza que vocês serão protagonistas na formulação do programa de governo do PDT para a cidade aqui nesse ano. Então, a juventude tem um papel ímpar nessa questão. O segmento social que representa a juventude é um dos maiores segmentos sociais que nós temos na sociedade gonçalense, e a juventude não pode deixar de ter essa representatividade. Então, eu queria aqui te agradecer e abrir aí o espaço para as suas considerações finais, Gustavo. Eu também tenho muito a agradecer, Marlos, pelo espaço aqui de debater, de propor ideias. É muito importante para a nossa cidade que a gente consiga fazer a nossa juventude tá empoderada, tá educada, pronta para o futuro, e é através desse debate de ideias, é através desses programas, dessas ideias que a gente está tendo, que a gente vai conseguir construir isso. Ainda sobre o Conselho Municipal, eu acho que a partir do momento que a gente tiver lá e recriar o Conselho Municipal, a gente tem o compromisso de fazer audiência pública todo mês para acompanhar a implementação das políticas públicas para a juventude, porque a nossa juventude ela precisa ser ouvida. Não só a juventude já politizada, já partidarizada, não. A juventude que está aí procurando um rumo, né? Ela precisa ser ouvida, e a prefeitura precisa estar aberta para ouvir essa juventude toda. Então, novamente, muito obrigado. Estamos juntos. Vamos caminhar sempre juntos, e é isso aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos os companheiros, inclusive da JS, o Leonardo Farias, a Sabrina, que acompanharam a live, outros companheiros também, o Márcio Kerbel, nosso companheiro jornalista, está aqui também me mandando abraços, e Augusto. Enfim, obrigado, Tiago. Estava falando da questão da criação de uma coordenadoria de juventude, mais um ponto para o nosso programa de governo, a questão da coordenadoria de juventude na Prefeitura Municipal. Então, bem lembrado, Tiago, mais um ponto para o nosso programa de governo na juventude, com a finalidade de aproximar a Prefeitura, o Poder Executivo da juventude. E é isso, construção de programa de governo tem que ser coletivamente. E, aliás, a gente só acredita na política se for coletiva. Se nós tivermos essa oportunidade de dialogar, de debater, até porque nós defendemos a democracia de uma maneira intransigente, nós do PDT. Nós não admitimos nenhum retrocesso, nenhum retorno ao autoritarismo, quando as pessoas não podiam falar, tinham que ficar quietas. Então, nós temos que aprofundar as experiências democráticas através de muito diálogo, de muita discussão, para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa sociedade e, especialmente, como a gente está debatendo aqui hoje, para toda a nossa juventude. Então, muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado. Obrigado a todos que acompanharam, a todos e a todas. Um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu, abraço. Valeu, tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, valeu.